Olá, eu estou Vanessa de Figueiredo e venho pedir que deixe seu like, canal de reflexão e entendimento que é sobre nós, a fé que transporta montanhas. Eu sou espiritualista, creio na reencarnação, estudo Kardec, os livros de Kardec, né? Olha lá. A confiança do homem em suas próprias forças faz com que ele seja capaz de realizar coisas materiais que não pode fazer quando duvida de si mesmo. Porém, nesse caso, devemos entender as palavras de Jesus unicamente pelo seu sentido moral. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade dos homens, mesmo quando tudo está correndo bem. Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que travam o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé, quando forte, fornece a perseverança, fornece a perseverança, a energia e os recursos necessários para vencer os obstáculos, sejam eles pequenos ou grandes. A fé que vacila provoca em nós a falta de confiança de que se aproveitam os adversários que devemos combater. E mais ainda, a fé que vacila não procura os meios de vencer, pois nem sequer acredita na possibilidade de vitória. Por isso, muitos queridos irmãos nossos usam da espiritualidade de forma negativa para minar a vida dos seus iguais, né? Só que é assim, são energias, são forças. E toda força que ela sai de mim, ela retorna a mim, né? Então façamos todo o bem que possamos aos nossos semelhantes. O que Jesus nos ensina: ama ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas como é que estamos, né? Estamos ainda aqueles espíritos pequenos. Talvez, será que a gente teve lá com Jesus? Né? Demos a ele uma coroa de espinho, negamos água, uma cruz, né? Então, pode ser, será que estivemos por lá? E aí retornamos aqui agora no Brasil, estamos aqui no Brasil, agora passamos já por inúmeras guerras e voltamos aqui. E ainda assim estamos a aprender. E existem seres que, nossa, só Pai amantíssimo, né? A gente pensar, né? Às vezes alguém passa por experiências tão negativas, né? Para ensinar ao outro e dizer assim: homem nenhum presta. Homem nenhum presta. É que passou por experiências com homens de forma muito negativa. Foi muito ruim, certo? Mas a gente não pode generalizar. O que ocorre? Ocorre que existem pessoas que não prestam. Pessoas, tanto homens quanto mulheres, né? E olha, se a gente for... Vamos fazer uma reflexão sobre mulheres que engravidam antes do casamento, né? Em pleno século XIX, século XX, século XXI, não sabe se prevenir? Como assim? Né? Então é lá uma forma de agarrar o parceiro, de fazer um cara de fantoche para que ele a sustente e a mantenha, né? Então quantas mulheres não agem assim? Muitas. E às vezes existe aquele rapaz que ele cresceu em tamanha desordem familiar, né? Porque cada pai e cada mãe faz aquilo mesmo que dá conta, porque dão daquilo que receberam também, né? Acaba sendo envolvido numa emboscada. Isso é uma emboscada. Isso é uma emboscada, acaba sendo envolvido nessa emboscada. Então, muitas das vezes são homens que tiveram os pais
de alguma forma viciado em algum tipo de droga, como o álcool, né? Onde a mãe muito batalhou sozinha, né? Ou em situações de contenda familiar, né? Mas existem homens que, em passando por essa situação, né? A mocinha ficou grávida. Então, né? Ele assume a paternidade. Não deixa faltar nada. Aqui, ó. Faltar, né? Pro filho ou pra filha. Tá sempre por perto, mas não é um fantoche, né? Não é um bonequinho, um brinquedinho daquela que quis amarrar e prender. Agora, relacionamentos, né? Relacionamentos, você passou de você, nossa, nossa senhora, passou de você. Por isso a gente tem que ver bem quem a gente quer ao lado, né? Precisa ter minimamente muita coisa em comum, parecido, que queiram buscar as mesmas coisas, porque se for diferente, não funciona, não dá certo, né? Mas a vida é sobre isso, é sobre a gente caminhar, vivendo e experimentar, se dar a oportunidade ou não, ou seguir só. Às vezes seguir só também é uma boa, né? Mas ninguém nasceu para ser só. Agora a gente pede a Deus o quê? Que seja a pessoa com os mesmos ideais que o nosso, né? Agora, existem pessoas que mantêm aquele casamento de fachada, né? Aquele casamento que é para não dividir os bens, né? A menina que tem medo de se desfazer do casamento porque o que ela vai enfrentar, como que vai se manter, como que vai... Como diz na música do Titãs, o mundo é cruel, né? Cada um por si. Mas a gente tem uma espiritualidade maior que olha e zela por todos nós. Existe uma espiritualidade maior que sabe exatamente o que vai em nossa mente, alma, corpo e coração. Não só no nosso, como em todos que estão em nosso entorno, né? E temos proteção divina o tempo inteiro. Somos todos filhos de um mesmo Pai. Alguns de nós buscam coisas diferentes, alguns de nós, em meio ao crescimento, ainda tá num estágio de se perder pelo mundo. E a gente pode fazer o que por esses irmãos? Orar, pedir para que Deus ilumine mais a cada dia, para que na estrada da vida dessas pessoas, elas possam ser trazidas à luz da consciência ainda agora, para que possam agir em seu melhor. É assim que eu entendo, que eu ajo. Deixa o seu like, Tá num casamento de fachada, menina, coragem. Tá num relacionamento que você não aguenta mais, menino, dá um basta, dá um basta, né? Porque nascemos para sermos felizes, em tempo integral. Beijo no seu coração. Deixe seu like, compartilhe com alguém, me ajude a fazer crescer esse canal de conhecimento e reflexão que é sobre nós.